arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17, onde a palavra de Deus diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Minha gente, este versículo é o desfecho final e feliz de Jerusalém. Jerusalém, capital do reino de Judá, teologicamente chamada de cidade de Deus. Pois bem, por causa da idolatria, Deus, em seu perfeito senso de justiça, foi forçado a permitir que a sua querida cidade, seu povo amado, fosse então disciplinado por povos cruéis. Deus havia dado todos os recursos à sua querida Jerusalém, que figurava, na realidade, o seu povo. Deus proveu o povo de todos os recursos necessários para que Jerusalém, o povo de Deus, lhe desse frutos, mas ao invés de frutificar, Jerusalém preferiu o povo de Deus a se prostituir com deuses pagãos, forçando Deus permitir então sua disciplina. Como o povo de Deus não frutificava, Jerusalém, figurando o povo de Deus, é comparada com uma mulher estéril que não dava frutos, não obstante todo o carinho e cuidado de seu esposo. Se Jerusalém vai para o exílio babilônico e depois de 70 anos toda uma geração passa, Jerusalém então volta agora arrependida e Deus, como um marido carinhoso, a recebe, a acolhe novamente e oferece a ela seus cuidados ternos. E agora Deus promete: finca suas estacas, espalha suas lonas e estica as cordas. Ou seja, aumenta a casa, porque agora virão filhos. Aquela que era estéril vai dar frutos, vai trazer muitos filhos ao seu Senhor. Jerusalém agora começa a frutificar. E esse capítulo 54 inteiro é uma profecia romanceada de Jerusalém, como sendo ela, o povo de Deus, esposa de Deus, o seu Senhor, cuidadoso, amoroso, que a recebe de volta depois de arrependida. E Jerusalém vai agora frutificar para todo o mundo. E este capítulo também remete à igreja de Jesus Cristo do presente momento, onde Jesus Cristo, como judeu, que nasceu deste povo, nasceu em Belém, foi crucificado em Jerusalém, a chamada cidade de Deus, fez a nossa redenção. E todo o capítulo anterior, capítulo 53, é como se fosse um retrato falado da crucificação de Jesus Cristo. E logo na sequência esse capítulo vai remeter aos frutos que Jerusalém, através de Jesus Cristo, traria para o reino de Deus em todo o mundo. Esse capítulo vai dizer que a igreja de Jesus Cristo, através do cristianismo espalhado por todo o mundo, traria frutos, encheria a casa, e onde Jerusalém seria sempre habitada, sempre povoada, sempre cheia, e pessoas de todas as nações, como filhos, formariam caravanas para visitar a cidade. É exatamente o que acontece hoje. O cristianismo se espalhou por todos os rincões desse planeta e as caravanas se formam para visitar a cidade santa, a terra santa, e Jerusalém está sempre lotada.
uma promessa do Senhor escrita neste capítulo. E agora Jerusalém cuidada, Jerusalém protegida, Deus vai dizer que no passado, no versículo 16, Ele permitiu. Ele diz aí no verso 16: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. É Deus dizendo que permitiu que o ferreiro forjasse, criasse as armas de guerra e permitiu que os guerreiros ferissem a sua querida Jerusalém, ferisse o seu povo, com o propósito de que ela se corrigisse e entendesse que o povo é quem precisa de Deus e não Deus precisa do povo. Agora que o povo de Deus volta arrependido, mudado, confiando, realmente crendo que só Ele é o Deus protetor, Deus profere esta promessa de caráter definitivo que nós lemos no versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti, algumas versões traz arma, toda arma forjada, fabricada para te atingir, não funciona, não vai para frente, não prospera. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, ou seja, todo tipo de acusação que se fizer contra o meu povo, também cai por terra. Tu a condenarás. Ao invés de você ser condenado, a tua atitude na presença de Deus é que condenará os seus inimigos. Aí ele confirma: esta é a herança do Senhor, esta é a justiça do Senhor que vem de mim, diz o Senhor ao seu povo. Garantia para toda a vida, proteção para todo sempre aos servos do Senhor. Amém? É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar neste versículo. E eu tirei duas aplicações rápidas, práticas para a nossa vida. A primeira é aqui: Deus nunca abandona seus servos, Deus nunca abandona seus filhos. Ele apenas, de forma pedagógica, permite a disciplina a fim, como nós comentamos inclusive a semana passada, a fim de nos sintonizar com Ele. A disciplina de Deus é pedagógica, é uma maneira prática de Deus ensinar ao seu povo que nós é quem precisamos dele, não Ele de nós. Não obstante, Ele tem o prazer de contar com cada um de nós. Eu li certa ocasião num carro escrito uma frase de efeito, mas correta: Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus é nada. Isso é correto. Esse texto nos mostra que nós precisamos de Deus, sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus grande, santo e verdadeiro. E Jerusalém, o povo de Deus aprendeu isso, voltou para os braços do seu Senhor e Deus carinhosamente o acolheu. Se você está distante de Deus, é hora de voltar. Deus não precisa de você, você é quem precisa de Deus, mas Deus conta com você, porque Deus o criou para o louvor da sua glória. Amém? E a outra coisa que nós aprendemos aqui é a seguinte: nossa vida em sintonia com Ele é sinônimo de proteção absoluta. Por isso que está aí esta palavra. Toda a arma, toda ferramenta, todo instrumento que for preparado à medida da sua destruição, na sua vida não funciona. Vai ser destruída, vai ser arrebentada, não prospera, não vai para frente, porque Deus promete destruir. E toda língua, todo tipo de acusação que se levantar contra ti, contra a sua vida, para te atingir, cai por terra, porque Deus é o seu protetor. Toda a arma preparada, forjada contra ti não prosperará, não vingará, não frutificará, não vai funcionar. E quem falar mal da sua vida vai ser condenado por suas próprias palavras, porque Deus é o seu protetor. E Deus diz: esta é a tua herança, que vem de mim, o Deus de justiça.
Como é gostoso ser protegido por Deus. Essas duas coisas nós aprendemos aqui. Quando Deus disciplina é para nos abençoar, é uma forma pedagógica de mostrar que nós é quem precisamos dele. E quando nós voltamos, ele nos acolhe com todo carinho e nos dá toda essa proteção. Ai daqueles que injustamente levantaram a mão contra os servos do Senhor. A palavra de Deus lá em Romanos vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Ninguém. Ninguém pode condenar aquele que é justificado por Deus, porque no tribunal de Deus nós já fomos absolvidos pela justiça do sangue precioso de Jesus, do sacrifício perfeito do Senhor. Ele, nós somos mais do que vencedores, como nós já comentamos a semana passada. E resumindo esse capítulo inteiro, romanceado, como um marido cuida de uma mulher querida, Deus assim cuida do seu povo. Podemos resumir o capítulo nessa seguinte frase: uma vida nas mãos de Deus é simplesmente indestrutível. Vale a pena correr para as mãos do Senhor. Quem vai para as mãos do Senhor estará sempre em boas, em ótimas, em excelentes mãos. Eu acredito que depois de ouvir essa palavra, você vai querer correr para os braços de Deus, para as mãos preciosas e cuidadoras do Senhor. E se você fez alguma coisa errada, arrepende, pede perdão a Jesus, o sangue dele te purifica de todo pecado e Deus te acolhe carinhosamente e oferece esta proteção. Tudo quanto for preparado contra você não vai funcionar. Amém? Porque Ele é o nosso protetor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado pela bênção da Tua palavra explicitada nessa hora, e o Teu Espírito Santo venha aplicá-la em nossos corações. Nós aprendemos que o Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos de Ti. Peço que todos os nossos parentes que ouvirem esta palavra tenham o senso suficiente para correr para os Teus braços, arrependendo dos seus pecados e recebendo a Tua proteção eterna neste mundo e no outro. Peço a bênção do Senhor sobre todos os Teus servos, aqueles que já caminham por Jesus, que todos permaneçam firmes e fortes, anunciando ao mundo que só Jesus Cristo salva e que o Senhor é o nosso protetor eterno. De todos os que creem em nome de Jesus Cristo, carinhosamente e com fé digam amém e graças a Deus. Toda arma de